Ajuda, Senhor. Ajuda, Deus. Ajuda, Senhor. Ajuda, Deus. Fala, guerreiros e guerreiras, é hoje, sexta-feira, dia 4 de julho, né? Para quem gosta de coincidências, né? Alguma coisa. Fomos campeões em 4 de novembro. Não é uma final, para falar a verdade, todo jogo de um Mundial de Clubes é uma final, né? São só 90 minutos, se perder tá fora. Então, podemos dizer que é uma final. Hoje, Mundial de Clubes, né? Quartas de final, Fluminense e Al Hilal. Primeiramente, eu queria dizer que eu estou muito, muito feliz, né, de vestir essa camisa, de torcer por esse clube, né? Eu acho que ninguém imaginava quando a gente chegou entre os 32, né? Tem aquele supercomputador da Opta, né, em inglês, que analisou que o Fluminense tinha 0,1% de ser campeão e tinha 0,15 ou 1, ou 10%, sei lá, nem lembro mais, de passar para as oitavas, que o Mamelodi era mais favorito, que o Mamelodi passaria, o Fluminense seria eliminado nas oitavas, né? Depois passamos nas oitavas, pegamos a Inter, passamos também. O computador continua achando que a gente é inferior, tudo bem, tranquilo. A gente sabe que dos 16 é o que temos menos investimento, dos 8 continuamos sendo que temos menos investimento. Não vamos enfrentar o Manchester City, que é uma potência de jogadores e de esquema e de futebol e de controle de bola absurdo, que é muito difícil de se jogar. Mas vamos pegar uma potência árabe, né? Principalmente financeira, né? São bilhões aí nos últimos anos desse fundo aí, investindo não só no Al Hilal, mas em outros clubes da Liga Árabe, né? Um clube que pega jogadores da Europa com salários acima da média para poder trazer esses jogadores para jogar na Liga Árabe. Então, pegaremos um time muito difícil de qualquer maneira, né? Mas eu estou muito orgulhoso, né? Independente do que acontecer, se Deus quiser, passando para a semifinal, né? Fizeram a gente acreditar. Agora só faltam 3. Só faltam 3 jogos, né? Faltavam 7, agora faltam 3. Então, é jogo a jogo, né? Hoje é mais um. Segunda-feira foi um, passamos. Meu coração estava tranquilo, mas minha pressão foi lá em cima. Nem aferi minha pressão hoje de manhã, vou até ferir daqui a pouco, depois do vídeo, né? E eu acho que torcedor do Fluminense, independente do que acontecer, quando o clube voltar, esperamos que só depois do dia 13, a torcida carregue esse time no aeroporto, né? Dê muito valor a esses jogadores, né? Porque eu acho que eles estão fazendo uma campanha incrível, né? Incrível, desde o Renato até todos que participam da comissão, que estão lá, ajudando o Fluminense a estar sempre buscando o lugar mais alto, buscando sempre as vitórias, né? Deixando a gente orgulhoso na forma que tem entrado em campo, na forma que tem jogado os jogos, né? Hoje vai ser um jogo, de novo, tenso, difícil, de muita atenção, de muito foco, né? De muita estratégia, né? Porque são, como a gente falei no último vídeo do Contra Inter, são vários jogos dentro de um jogo só. E eu tenho certeza que Deus faz as coisas certinho, Ele planeja coisas bem bonitas, bem boas aí para várias pessoas, alguns que estão jogando, que merecem, eu acho, até ganhar esse título, né, mundial, que é muito difícil, né, lógico, mas tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, né? Esperamos que hoje seja mais um dia desses, um dia glorioso, né, que vença o Fluminense, faça um belo jogo, e a gente vai falar tudo isso aqui agora no pré-jogo, né? Mas desde já, eu acho que você também, como eu, tem que ficar muito feliz, né? Muito alegre da campanha que o nosso time tem feito no Mundial de Clubes. Meu nome é Alexandre Pantoja, aqui é o canal Guerreiro Tricolor, o verdadeiro canal da torcida tricolor. Peço muito seu like, compartilhe, que você visualize os vídeos, né? Me ajuda bastante a bater as minhas metas e a trazer conteúdos para vocês. Esse é o pré-jogo, Fluminense e Al Hilal, né? Um jogo, né? Muitos tricolores, né? Depois da vitória do Al Hilal sobre o Manchester City, falaram: pô, graças a Deus saímos do Manchester. Num ponto a gente analisa de duas formas, né? Quem viu o jogo Al Hilal e Manchester City, viu que o Manchester City, no primeiro tempo, né, fez um jogo muito superior ao Al Hilal. Fez 1-0, o Bono foi o nome do primeiro tempo com
5 ou 6 defesaças, né, que impediu o Manchester City de ampliar, né, o que deixaria o Manchester com uma tranquilidade para jogar o jogo, né. No segundo tempo, o Al Hilal partiu para cima, né, virou o jogo, fez o Manchester correr atrás. Foi um jogo muito bom, então o Al Hilal mostrou suas qualidades, mostrou para que veio, né. É um time que tem bons jogadores, a gente vai falar nisso daqui a pouco, e o Fluminense tem que se preocupar. Não sei qual a estratégia que o Renato vai usar, se vai continuar mantendo a linha de 3 zagueiros, que o Al Hilal até mudou, né, para jogar contra o Manchester City, botou uma linha de 3 zagueiros, com o Renan Lodge zagueiro, um outro lateral esquerdo, então não sabemos ainda muito bem como será, né, a escalação nem do Al Hilal nem do Fluminense. Vamos saber aí mais ou menos uma hora antes do jogo, mas eu tenho certeza que o Renato estudou muito, junto com os jogadores, né, a principal arma ofensiva do Al Hilal é o contra-ataque, então acho que o Fluminense tem que tomar sempre cuidado com a reposição, né, perdeu na perda de bola, né, marcar muito, né, desarmar muito. O time do Al Hilal é um time que desarma muito, né, no Mundial mostrou isso, e é um time que também deixa o adversário finalizar muito. É o time que mais sofreu finalizações de adversário. Então, esse é um ponto que o Fluminense também tem que aproveitar, né? Tem que ser efetivo, eficiente, né? Quando tiver as oportunidades, colocar a bola para dentro. Vai ser um dia difícil? Vai. Vai ser um jogo difícil? Vai ser um jogo difícil. Lógico que vai ser um jogo difícil. Do outro lado também tem um grande goleiro que mostrou isso contra o Manchester City, contra o Real Madrid, o Bono, né? Tem grandes jogadores também, como o Militovic, o Renan Lodge brasileiro, o Mal, que está em boa fase, não sabemos se ele vai jogar, né? Ele saiu meio sentindo no último jogo. Marco Leonardo, que está muito bem, né? Tem o português também, esqueci o nome dele, muito bom jogador ali no meio campo. Então é um time que tem boas peças, né? É lógico que tem uma diferença, de repente, né, o Fluminense teve um dia mais de descanso, né? O Al Hilal jogou à noite, jogou 120 minutos, teve que buscar um jogo muito, muito forte contra o Manchester City, teve que se desgastar bastante. Talvez isso possa ser, no segundo tempo, uma vantagem para o Fluminense. Desgaste de alguns jogadores do Al Hilal, né? A previsão na hora do jogo é de mais de 32 graus, 33 graus, muito calor. E é lógico, o Fluminense tem que entrar como entrou nas partidas em que jogou muito bem, focado, determinado, né? Alinhado entre todos os jogadores, né? Todos se ajudando, todos competindo, todos querendo, né, aquele mesmo objetivo, todos brigando pelo espaço, pela bola, pela recuperação, saindo bem para o ataque, né, escolhendo bem as jogadas, né, e isso vai ser o primordial para o Fluminense passar para as semifinais do Mundial de Clubes. É um jogo difícil, com certeza. Favorito? Vou colocar o Al Hilal como favorito. Por quê? Porque os caras gastaram nos últimos 3 anos 3 bilhões em investimentos, né, de jogadores. O Fluminense gastou 200. O cara pode dar uma premiação de quanto ele quiser, né, que isso com certeza motiva o jogador que já ganha bem, motiva mais ainda. Mas o dinheiro não entra em campo, né? O que me preocupa um pouquinho é que esse fundo também ajudou no patrocínio da Copa do Mundo, né? O CEO do Al Hilal falou que eles não vieram para trocar camisa. Aí isso me preocupa um pouco. Não que eu esteja dizendo que, né, fora de campo vai acontecer coisas para prejudicar o Fluminense. Lógico que eu não acredito nisso. Me preocupa um pouquinho isso e me preocupa também um pouco o árbitro. Vou falar dele aqui antes. Até ver o nome dele aqui que eu esqueci. Né? Um árbitro holandês, né? Danny McKaylee. É um árbitro holandês, tá, gente? Por que ele me preocupa? É um árbitro que tem muitas polêmicas. Né, tem polêmica no jogo de Portugal, no gol do Cristiano Ronaldo, que a bola entrou e ele não deu. Tem polêmica no jogo Dinamarca-Inglaterra, em que a Dinamarca reclama até hoje, né, do jogo apitado por esse árbitro. Ele é um árbitro que apita alguns jogos do campeonato árabe, né, isso também me preocupa um pouco, porque ele está acostumado a apitar jogos do Al Hilal, né, em 7 jogos são 5 vitórias, um empate e uma derrota. Ele apitou a vitória do Al Hilal, né, sobre o Pachuca, se não me engano. E eu acho, assim, até meio estranho, né? Tantos árbitros para você colocar, você coloca um árbitro que já apitou até o jogo do Al Hilal na Copa do Mundo, né? E que apita a Liga Árabe. Mas o problema dele é que ele tem histórico de problemas nos jogos, não é só na Liga Árabe, também na Liga Árabe, né? O time do Cristiano Ronaldo Al Nassr reclama muito da arbitragem dele.
Então isso me preocupa um pouco, mas é lógico que a gente espera, está sendo transmitido para o mundo todo, que ele faça uma boa arbitragem, que ele aplique a regra, né? O VAR também o ajude se precisar, né? Para que não atrapalhe o espetáculo. Essa é a realidade. O negócio não é atrapalhar o espetáculo. Então, vamos para o Bola em Campo, colocar aí para vocês as prováveis escalações, né? Primeiro do Fluminense. Aí, galera, a gente não sabe, né? O Renato não deu brecha ontem do que ele vai fazer. A gente não tem a mínima noção do time que ele vai levar a campo. A princípio, a gente acha, né? Eu vou colocar aqui a escalação com o time que jogou contra a Inter. Talvez até ele pensando em espelhar o time que jogou contra o Al Hilal, Manchester City. O Al Hilal também jogou com 3 zagueiros, né? Seria Fábio, Ignacio, Thiago Silva, Freitas, Samuel Xavier e Fuentes, Bernal, Martinelli, Nonato, Arias e Cano, né? Poderia ser a outra escalação também, ele tirando o zagueiro, colocando o Canóbio, né, na ponta, né? O Canóbio, de repente, surpreendendo com o Keno ou Serna, né? Ele perde um pouco mais de marcação, mas ganha um pouco mais, né, na velocidade, né, no ataque. Então ele pode também surpreender com alguma mudança nesse sentido. Não acredito muito, mas né, vindo do Renato, tudo pode acontecer, né? Em relação ao Hilal, né, o Al Hilal tem um time, como eu falei, muito bom, né? Se vier com 3 zagueiros, vai vir com Bono, né? Koulibaly, um grande zagueiro, também tem que tomar cuidado com ele, porque ele chega muito ao ataque, cabeceia muito bem. Rubem Neves, excelente jogador. Renan Lodge, né? Ele faz o terceiro zagueiro pela esquerda. João Cancelo, lateral direito. Cano, que não é do Fluminense, né? K-A-N-N-O. Nasser Al-Dassari e Al-Harbi, que é o lateral esquerdo, né? Quando o Renan Lodge não joga no 4-4-2 de lateral esquerdo. Milokovic, Savic, que é o principal armador do time árabe, né? Com Marcos Leonardo e Malcom no comando do ataque. Qualquer coisa aqui diferente, ele de repente faz uma linha de 4 aqui, né? Com Renan Lodge na lateral esquerda e ele coloca mais um jogador de meio, né? Para fazer um 4-4-2, né? Ele tem o desfalque do atacante titular, né? Que é o Salem Al-Dassari, né? Tá machucado, mas eles contrataram um jogador, né, do time rival para jogar só o Mundial, um centroavante que meteu mais de 21 gols lá na Liga Árabe, tá aí, deve ficar como opção no banco de reservas, né? É um time que, como eu falei, muito dinheiro, né? Então eles tem dinheiro para contratar a hora que eles quiserem, isso é um diferencial para eles, mas como a gente fala, como os jogadores têm falado, como o Renato tem falado, são 11 contra 11, dentro de campo tudo muda, né? Então cada um tem sua concepção de ver o jogo de hoje, né? Lógico que a mídia aí que divulga muita coisa contra, né? Quando não é o time da mídia, né? Se o Fluminense perder para o Al Hilal é vergonha, né? Porque o Al Hilal é muito inferior ao Manchester City, e se ganhar, não ganhou do time ruim. É sempre assim, né? Mas o que a gente tem que pensar no nosso time, pensar no nosso futebol, se Deus quiser entrar com aquela... Cara, Fluminense entrando com um foco, com a vontade, com a disposição que tem entrado nos jogos, né, tirando o jogo contra o Mamelodi e ali 15 minutos de desatenção contra o Sam, é difícil bater esse time, é difícil, muito difícil. Com a vontade, a garra e a união que esse grupo está buscando esse objetivo, vai ser muito difícil. Daqui a pouco eu vou ferir minha pressão. Você toma remédio de coração, toma. Você toma remédio de pressão igual a mim, toma. Tomei até um chazinho agora, né? Vou ferir minha pressão, ver quanto é que tá. Na hora do jogo acaba, né, você ficando mais ansioso, mais nervoso. Quanto mais tempo demora para chegar ao jogo, você fica mais ansioso. Mas estamos juntos, eu quero ver ainda, se Deus quiser, uma semifinal, uma final. Faltam 3 jogos. Deixar a gente sonhar. A gente vai sonhando. Os rivais aí podem secar. Não deixem de secar, porque quanto mais vocês secam, mais ajuda, né? Tamo junto, até o pós-jogo, se Deus quiser, com a Vitória Tricolor. Canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida Tricolor. Grande abraço. Vitória Fluminense. Isso aí, eu sempre gostei desse slogan do Diniz. Vitória Fluminense.